A Epístola aos Efésios. Tema geral: a visão de quem somos no mundo caótico no qual vivemos. Mensagem 19. Título da mensagem: Sede fortalecidos no Senhor, vestindo a armadura de Deus para lutar a batalha espiritual. Quarta-feira. Tema de hoje: Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo para a oração: 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, enfatizou a importância de estarmos revestidos do Senhor e da força do seu poder para lutarmos a batalha espiritual contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Observa-se que essas forças do mal, que correspondem aos principados e potestades, têm seu quartel-general nas regiões celestiais, mas operam no mundo sistematizado na terra, onde os habitantes são controlados pelo príncipe da potestade do ar, atuando em seu interior segundo as inclinações da carne e dos pensamentos caídos. Por isso, o mundo em que vivemos é chamado de este mundo tenebroso. Uma mescla de forças espirituais do mal, representadas pelos anjos caídos, e da carne e ego humanos. Esse sistema organizado foi responsável pela crucificação de Jesus e é ele que luta contra nós. Não há como vencê-lo, com poderes terrenais ou a força do braço do homem. Nenhuma força natural pode triunfar sobre seres celestiais como Satanás e seus anjos caídos, nem sobre a natureza do pecado que habita em nós. A única força e poder capazes de vencê-los é a pessoa de Jesus Cristo, que venceu tudo. Venceu a morte, o ego, a carne, o mundo e os principados e potestades. Nada ficou fora de sua vitória. Jesus tornou-se o Espírito e é nele que se encontram todas as poderosas realizações de sua obra. A morte e a ressurreição de Jesus não se restringem a um momento específico do tempo, mas foram transferidas para dentro do Espírito, que é imaterial e é atemporal. Tudo que Deus é em seus atributos, todas as virtudes humanas elevadas de Jesus, assim como sua morte, ressurreição e ascensão, foram mescladas ao Espírito Santo, formando o composto que foi dado gratuitamente a seus filhos quando foram regenerados. Este presente é chamado de a graça. Somos fracos em nós mesmos, mas há força em nós, a graça. Essa é a razão pela qual Jesus disse aos seus discípulos que tivessem bom ânimo, pois ele havia vencido o mundo, e por isso eles também poderiam fazê-lo. Isto está em João, capítulo 16, versículo 33. Como afirmou o apóstolo João em sua epístola, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. A experiência de vitória do apóstolo Paulo em seu ministério é um exemplo claro. Por isso ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, conforme está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele venceu, não por ser forte e inteligente, mas por reconhecer sua fraqueza. Isso o levou a buscar a graça que o fortalecia. Ele dizia que se gloriava em suas fraquezas, pois precisamente quando se via fraco, suplicava pelo poder de Deus que estava em Jesus. Ele afirmava que se gloriava nas fraquezas, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo, pois quando ele se via fraco, é que de fato ele era forte. Paulo viveu sob a força da graça durante todo o seu ministério, e ao se afastar dela, Deus o trazia de volta. Portanto, ele se esforçava para ser achado em Cristo, desejando experimentar toda a força que havia nele. Ele almejava vivenciar o poder da morte e da ressurreição de Cristo em sua própria vida, conforme está em Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. O poder para vencer o elemento da morte que em nós habita está em nosso interior. Até mesmo a ascensão de Cristo pode ser experimentada por nós se estivermos nele. Em Cristo, estaremos acima dos principados e potestades, à destra de Deus, numa posição a partir da qual podemos ordenar em oração
que fatos espirituais sejam concretizados aqui na terra, conforme está em Mateus capítulo 16, versículo 19. Embora não haja força em nós mesmos para vencermos Satanás e seus seguidores, possuímos dentro de nós uma usina de força, o próprio Jesus, que é capaz de vencer tudo. Jesus encorajou seus discípulos dizendo-lhes que deviam ter bom ânimo para vencer o mundo, pois ele mesmo havia vencido o mundo. É como se dissesse: o elemento que vence o mundo está em mim. Eu estou em vocês. Vocês também podem vencer o mundo. Há poder em vocês para vencer. Na Éfeso dos dias de hoje, precisamos nos revestir da força do Senhor para batalhar nas regiões celestiais, vencer o maligno e permanecer inabaláveis. Seja qual for nossa fraqueza, se invocarmos o nome de Jesus, Ele nos ouvirá e nos suprirá de forças, principalmente para as batalhas que marcarão o tempo do fim. Em face de tudo que nós ouvimos até agora, nós temos uma sugestão de oração para você que seria assim: Senhor, hoje eu venho diante de Ti reconhecendo minha necessidade de Tua força e poder. Ajuda-me a estar revestido de Ti, Senhor, para que eu possa lutar as batalhas espirituais que se desenrolam tanto nas regiões celestiais quanto dentro de mim. Que eu nunca me esqueça de que a verdadeira vitória vem de Ti, Senhor, e que em Cristo tenho acesso a toda a força necessária para resistir ao inimigo. Senhor, dá-me a sabedoria para reconhecer as táticas sutis do diabo e a coragem para enfrentá-las com a armadura de Deus. Que eu possa glorificar-Te em minhas fraquezas, sabendo que é em minha vulnerabilidade que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Obrigado, Senhor, e amém.